Bem, queridos, nós tratamos até agora sobre fundamentos bíblicos acerca da oferta. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre o dízimo, tão combatido, sobretudo por quem não dá dízimo, tão combatido por pessoas que não têm fé para poder dizimar, tão combatido por aqueles que gostam de receber de Deus, mas não devolver a Deus a parte que lhe é devida. O que é o dízimo? Biblicamente falando, é a tradução de palavras gregas e hebraicas que significam a 10ª parte. Em termos matemáticos, seriam 10% de qualquer ganho ou quantia. Portanto, quando usamos o termo dízimo, estamos falando da 10ª parte. Todos os dicionários da língua portuguesa definem o verbete dízimo como 10ª parte. O que a Bíblia diz sobre o dízimo? Lá em Levíticos, capítulo de número 27, versículos 30 e também o 32, vão dizer que todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Esse dízimo, essa 10ª parte, será santa, ou seja, separada para o Senhor. O que a Bíblia diz? Ela faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 8, vai dizer isso. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Veja que interessante. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai falar de uma pequena relação de pessoas que cometem alguns tipos de pecado e que ficarão fora do céu. E no versículo 10, ele vai elencar alguns desses erros. E ele vai usar palavras que na nossa cabeça podem ser a mesma coisa. Ele vai dizer que fora do céu ficarão ladrões, no versículo 10. E no mesmo versículo 10 vai dizer que ficarão roubadores. Ladrões e roubadores? Ladrão rouba, quem rouba é ladrão, é tudo a mesma coisa. Mas o radical da palavra roubadores, da qual Paulo está escrevendo na sua carta aos Coríntios, é o mesmo radical da palavra que Malaquias está escrevendo para o povo judeu. Roubadores de dízimos, pessoas que estão enganando não a Deus, enganando a si mesmas, não ao pastor, não à igreja. À luz da palavra de Deus, concluímos que ser dizimista não é apenas uma questão de fidelidade, mas também é uma questão de honestidade. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um pastor que, falando com a igreja, tratando desse assunto, ele fez uma consideração, ele, conversando com a igreja sobre dízimos e sobre ofertas, ele hipoteticamente falou sobre alguém que poderia estar naquele templo dizendo: não, pastor, eu não vou dar o dízimo aqui na sua igreja não, porque o senhor rouba. E aí ele vai dizer: então eu quero te dizer que se eu sou um pastor e estou roubando o dízimo, você que não está dando o dízimo, você também é um ladrão, então seja bem-vindo, colega. Não é uma desculpa para nós não dar o dízimo pensando naquilo que o pastor irá fazer. Preste atenção numa coisa. No momento em que eu entrego o meu dízimo na igreja, ele está sendo recebido por Deus. Se for feito um mau uso desse dinheiro, é problema de quem fez o mau uso e Deus vai punir. Mas eu não deixo de receber o galardão. Agora, se você está em uma igreja onde você sabe que é feito mau uso, que alguém está desviando valores, procure uma igreja séria, porque isso não é desculpa para você permanecer e reter o seu dízimo. Isso está errado. Mas quando se trata de ADVEC, eu volto a dizer, está lá no telão da sua igreja.
Todas as ADVECs, enquanto nós estamos ofertando, nós estamos vendo as obras que nós estamos fazendo, as igrejas que nós estamos aparelhando, as igrejas que estão aguardando para começar a fazer a obra. Todos os recursos são investidos na obra. Dízimo, nós não damos. Dízimo, nós não pagamos. Dízimos, nós devolvemos, porque é algo que não nos pertence, é do Senhor. O dízimo é um teste de obediência e de fidelidade. Quando se fala de obediência, preste atenção, guarde isso. Nós não chamamos a atenção de Deus pelo talento que nós temos, porque o talento foi Ele que nos deu. Nós chamamos a atenção de Deus pela nossa obediência, porque nós temos as prerrogativas de desobedecer. O livre-arbítrio nos faculta isso. Então, nós chamamos a atenção de Deus quando nós obedecemos, quando somos fiéis. Da mesma forma que existem limites, também existem obrigações. Se passamos dos limites, desobedecemos e ofendemos a Deus. Deus não precisa do meu ou do seu dízimo, mas é através dele que Deus pode aferir a nossa fidelidade e obediência. Deus não precisava de árvore no jardim do Éden, nem de Isaac para ser sacrificado. Ele utilizou estes como prova. Adão, ao comer do fruto que estava ele estava dizendo para Deus, não conte comigo, pois eu não vou ser obediente, eu não vou ser fiel. Abraão, ao contrário, estava dizendo, conte comigo, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser, mesmo que seja a única coisa que eu tenha. Como é que o dízimo deve ser devolvido? Em primeiro lugar, com pontualidade. Não é teu? Devolva. O dízimo precisa ser devolvido imediatamente após o recebimento dos seus rendimentos. Preste atenção. Se você retiver o seu dízimo porque você não sabe o que vai acontecer, se vai precisar, eu já estou te liberando uma palavra, você vai precisar. Vai acontecer alguma coisa que vai justificar que você use o dízimo para outra coisa, senão entregá-lo, devolvê-lo na casa do Senhor. O cristão que é fiel não acumula dízimos nem atrasa a sua devolução. Não estou dizimando porque eu não estou gostando muito da palavra do pastor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não está gostando da palavra do pastor? Mude de igreja. Vá para uma igreja onde você gosta da palavra do pastor. Não existem desculpas humanas que possam te referendar para você não devolver aquilo que é de Deus. O dízimo nas Escrituras, ele é tratado como primícia, e sendo assim, deve ser o primeiro a ser devolvido antes de qualquer outra coisa. Agora, entenda uma coisa, quando nós falamos sobre primícia, às vezes nós pensamos que primícias são os primeiros frutos a serem colhidos. Na verdade, antes da primeira colheita, na véspera da colheita, aquela pessoa que plantou, ela ia lá e tirava os melhores frutos para dar para Deus. Só depois é que ela começaria a colher. Isso é primícia, é dar prioridade. Nunca se esqueça que oferta e dízimo trafegam na ordem da honra, da obediência, da fidelidade. Através do quê? Da igreja, casa do tesouro que Malaquias vai falar, naquela época histórica foi substituída pela igreja dos nossos dias. Portanto, todos os dízimos devem ser trazidos à tesouraria da igreja. Está vedado ao dizimista a liberdade de administrar o seu dízimo. Essa responsabilidade é da igreja do Senhor. E aqui entendo o setor administrativo, financeiro da igreja que nós frequentamos. Então, preste bastante atenção. Você pode fazer o que você quiser com 90% do seu salário, dos seus ganhos, da sua retirada, do seu prolabore, do seu lucro, chame como você quiser. Mas não toque na parte do dízimo. Essa é do Senhor, entregue na tesouraria da igreja. Depois você faz o que você quiser. Sustenta missionário, sustenta a casa de recuperação, manda para outros ministérios, mas aquilo que é do Senhor, entregue na tesouraria. Qual? Da igreja, que é a sua casa espiritual, onde você tem proteção
da autoridade espiritual, aonde você recebe palavra, aonde você é nutrido, nutrida, aonde a sua família é protegida, aonde você exerce comunhão. Ele deve ser entregue na sua integralidade. Dízimo deve ser calculado corretamente. Não é 10,5%, não é 9,5%, 10%. Na verdade, 10% é o mínimo. É o mínimo que nós devemos apresentar ao Senhor. O máximo, a necessidade da obra. Mas nós partimos de 10%, até gerarmos uma fidelidade unida a uma liberalidade que nos permita aumentar pouco a pouco, se essa for a medida da nossa fé. Nós vamos dar uma parada e quando nós voltarmos nós vamos falar sobre o cálculo do dízimo, que na verdade é uma questão de fé. Pastor, eu dou o dízimo do bruto, eu dou o dízimo do líquido. Eu te pergunto, você quer bênção bruta? Você quer bênção líquida? Daqui a pouquinho a gente volta. Deus te abençoe.